A batalha entre Luffy e Scopper Gaban pela chave que irá libertar o Príncipe Lock começa e já termina no capítulo 1140 de One Piece. Luffy se vê forçado a entrar na sua forma do Gear 5, fazendo assim Scopper Gaban se render. Além disso, tivemos a introdução de dois novos Cavaleiros Sagrados sendo invocados em Elbaf para substituir Figurant Shamrock. E a aparência deles definitivamente não era o que a gente esperava. Ou melhor, né? Vindo do Oda, talvez seja exatamente o que a gente deveria esperar sim. Mas será que o Luffy realmente precisava ter apelado para sua forma mais poderosa? Será que o Oda foi o maior inimigo do hype tirando Scopper Gaban e Figurant Shamrock desse arco? Eu sei que tem feito um calor infernal, mas não precisava desse banho de água fria assim. Vamos falar sobre o capítulo 1140 de One Piece agora, não antes de você deixar o seu like logo no começo do vídeo e entrar pro meu bando se inscrevendo no canal com o sininho ativado para ser amaldiçoado com as verdades que serão ditas nesse e nos próximos vídeos. E nesse vídeo, meu amigo, as verdades estão irrefutáveis. Então, vamos lá. O capítulo começa prestes a dar início à batalha entre Luffy e Scopper Gaban pela chave que pode libertar Lock de sua prisão. Depois de ser provocado por Gaban, Luffy decide partir para o ataque, mas Gaban logo desvia do Luffy incontáveis vezes, mostrando o uso do seu haki da observação. Na sequência, Gaban faz exatamente o que eu imaginei que ele faria, usando a própria chave para dar porrada na cabeça do Luffy. Então ele pega a chave, envolve de haki do armamento e amassa o Luffy no chão. A gente até pode ver os raios negros de haki sendo emanados da chave enquanto o Luffy vira pastel. Pelo visto, o velho ainda tá com tudo, mesmo nesse fim de carreira. Peraí, eu disse carreira? Então você sabe o que vem agora, né? Chegou a hora de você dar uma virada de chave na sua carreira com a Alura. Tudo o que você precisa para se tornar um profissional completo na área de programação e nas mais diversas áreas de tecnologia, como marketing digital, edição de vídeo, idiomas como inglês, espanhol e muito mais. Tudo isso de forma prática do básico até o avançado com apenas uma única matrícula. Então você que está começando a sua carreira ou você que precisa melhorar ainda mais o seu portfólio, a Alura, a maior escola online de tecnologia do país, foi feita para você. Somente através do link aqui embaixo na descrição ou no comentário fixado, você ganha um cupom de 15% de desconto na hora da sua matrícula. Aproveita para começar esse ano virando a chave do Gaban na sua carreira e soltar o monstro da tecnologia que existe dentro de você. Essa foi potente, hein? Hoje eu tô afiado. Mas, voltando, algumas pessoas têm atribuído essa cena não só ao uso do haki do armamento, mas também do haki do conquistador infundido nesse golpe. E aqui a gente entra no velho impasse sobre o conceito de haki e suas representações visuais. Por um lado, faz sentido a gente acreditar que Gaban possua o haki do conquistador e possa infundir esse haki nos seus golpes, assim como Rayleigh foi capaz de fazer o mesmo ao chegar em Amazon Lily. Até porque, se ambos foram colocados no mesmo grau de importância ou até num possível mesmo grau de força pelo Oda, faz sentido acreditar que as duas figuras mais importantes ao lado do Roger, Scopper Gaban e Silvers Rayleigh tivessem esse mesmo nível de poder. E esse argumento ganha ainda mais força quando observamos que a chave emitiu raios negros de haki antes mesmo de entrar em contato com Luffy. E pelo que vimos no arco de Wano, esse fluido de haki que precede determinado golpe costuma ser caracterizado como o uso da infusão do haki do conquistador. Atenção aqui, eu não tô falando da explosão de haki que acontece depois, como resultado do choque do golpe, mas sim dessa cauda fluida de haki que precede o golpe. Isso a gente pode ver de forma mais explícita quando o Luffy passou a ser capaz de infundir o conquistador nos seus golpes. Foi somente depois que ele passou a entender e aplicar esse conceito que esses raios fluidos de haki começaram a aparecer antes dele executar os seus golpes. Mas por outro lado, também podem existir exceções a essa regra ao longo do mangá, já que o conceito do haki vem constantemente sendo atualizado ao longo do tempo. Então eu não diria que essa cena do Scopper Gaban é uma garantia disso, mas pode muito bem ser um indício. Então, apesar da gente não conseguir ver uma grande cauda de haki fluindo da chave segurada pelo Gaban nesse capítulo, ainda assim podemos ver um pequeno flagelo de haki saindo da chave antes dele executar o golpe. Então, somando isso ao fato dele ser
alguém tão importante quanto o Rayleigh, segundo o Oda, o mais justo é que ele também tenha o Haki do Conquistador e essa mesma capacidade de infundir o Conquistador nos seus golpes, assim como Silvers Rayleigh. Seguindo o capítulo então, Gaban continua provocando o Luffy de todas as formas possíveis, dizendo que o Shanks é um egoísta por ter somente emprestado o Chapéu de Palha ao invés de dar logo pro Luffy de uma vez por todas. Na sequência, Gaban soca e empurra a chave goela abaixo no Luffy. Quer essa chave? Então engole aí então, né? E decide sacar os seus 2 machados aparentemente da bunda, já que em nenhum momento eles apareciam, né, estar com ele. Nisso, Gaban se prepara para lançar uma sequência de cortes com seus machados. Zoro avisa desesperadamente para o Luffy desviar daquilo, se joga no meio para defender o Luffy e os cortes atravessam o castelo, cortando até mesmo uma nuvem próxima ao castelo, e esse é um detalhe que talvez possa passar despercebido. Vamos lá, galera, eu vi algumas pessoas apontarem que o Zoro usou o Haki da Observação avançado quando avisou pro Luffy sobre aqueles cortes, mas eu acho que a gente precisa tomar cuidado para não banalizar as coisas achando que qualquer previsão representa um Haki da Observação avançado. A gente foi acostumado a assumir que o Haki da Observação avançado é uma visão do futuro, mas a gente precisa se lembrar que qualquer Haki da Observação comum já é uma visão do futuro por si só. Basta ver como o Enel e os sacerdotes dele previam cada próximo movimento de forma precisa. Fulano vai dar um soco pela direita, agora vai dar um chute pela esquerda e por aí vai. E aqui nesse caso, o Zoro previu apenas o futuro que estava a um passo de acontecer. O Gaban ele já estava com o machado quase torando pra cima ali do Luffy ali, né? Ele não previu uma cadeia de eventos pelos próximos tantos segundos ou um evento que só viria a acontecer daqui a tantos segundos. Foi uma previsão do que já estava praticamente acontecendo ali na cara deles. Por isso eu acho que foi mais um uso normal do Haki da Observação do que um uso avançado. Agora, claro, eu não acho que o Zoro ele não vai ter a forma avançada desse Haki. Na verdade, eu acho que ele vai ter todos os 3 tipos na forma avançada, mas nesse caso em específico, eu pessoalmente não vi evidência suficiente disso. Já na sequência, vemos Zoro decidindo entrar na luta ao lado do Luffy, que agora havia entrado na sua forma do Gear 5. Gaban observa admirado aquela forma embranquecida do Luffy e no instante em que os dois estavam prestes a encarcar o velho por trás, ele decide jogar os 2 machados no chão, se render e entregar a chave para o Luffy. Não só isso, mas logo em seguida o velho decide ir embora e diz para que eles procurem por ele antes de partirem de Elbaf quando o país estiver seguro. Cara, como que o Oda conseguiu ser tão inimigo do hype com apenas uma única página? Primeiro, a luta foi extremamente curta e o Luffy nem sequer foi levado ao limite direito para ser forçado a entrar no Gear 5. Quando ele enfrentou o Kizaru, por exemplo, pelo menos ele entrou no Gear 4 primeiro, levou um pau do almirante, né, como se fosse nada, isso era óbvio, não se podia esperar menos do almirantado, e aí sim ele se viu obrigado a entrar no Gear 5. Mas aqui não, parece que ele só entrou no Gear 5 para adiantar o roteiro. Claro que por várias vezes o Luffy ele entra no Gear 5 sem uma necessidade extrema, mas sempre costuma ter algum gatilho que faça sentido nos momentos em que ele entra nessa forma, seja um gatilho de pô, que maneiro aqui, né, com a Bonnie, por exemplo, ele entrou pra fazer um combo com ela, mas aqui não, só pareceu um adianto de roteiro mesmo. Segundo, a expectativa de que o Gaban poderia ensinar algo novo para o Luffy, né, ser uma espécie de mentor para o Luffy, pelo visto foi por água abaixo, já que pelo visto o velho vai ficar, né, de fora do arco inteiro daqui pra frente, o que só serve como um terceiro banho de água fria aqui também. Desde o primeiro capítulo do arco foi levantado todo um mistério sobre a identidade do homem para ele aparecer por um capítulo e não fazer mais nada o arco inteiro, só aparecer de novo lá no final do arco. Não teve uma luta maneira, não vai ter nenhum mini treinamento e o personagem não vai ter nenhum envolvimento a mais no decorrer do arco inteiro. Cara, eu sei que tem feito um calor absurdo, mas a gente não precisa de tanta água fria assim, Oda. E pensando friamente, depois desse banho de água fria, cara, a participação do Gaban nesse momento em específico para que o Luffy conseguisse essa chave foi completamente irrelevante. Se o Oda ele tivesse colocado a chave presa num cofre, numa jaula qualquer, forçado o Luffy a arrombar com armamento avançado ou algo do tipo, com
cumpriria exatamente a mesma função. Mas teorizando um pouco mais aqui, talvez o Gaban até saiba que o Loki pode vir a ser um aliado e por isso ele entregou tão fácil a chave para o Luffy. Para pra pensar comigo, Gaban vive em Elbaf há mais de 20 anos, tem família em Elbaf e eu duvido que ele queira ver um país, o país num caos ainda maior do que ele já se encontra, então não faz o menor sentido ele entregar essa chave pro Luffy assim tão fácil se ele soubesse que o Loki só traria mais problema e destruição. Mesmo que ele talvez não tivesse condições físicas de impedir o Luffy de pegar a chave na sua forma do Gear 5, ele poderia pelo menos ter tentado com um pouco mais de afinco, fugido com a chave ou tentado convencer o bando na base da conversa mesmo. Olha, não vou deixar vocês pegarem a chave porque não podemos deixar esse cara sair da prisão. Mas não, tudo pareceu só um pequeno teste para que o Gaban pudesse ver a forma do Gear 5 com os próprios olhos e atestar que aquele na sua frente era a pessoa que o Roger estava esperando. De novo, eu duvido que o Loki seja 100% inocente de todas as coisas que dizem sobre ele, mas aos poucos eu tô me convencendo cada vez mais de que ele seja pelo menos inocente do assassinato do próprio pai. E caso o Gaban tenha uma noção disso, ou no mínimo acredite nessa possibilidade, talvez esse seja o motivo para que ele tenha entregado a chave para o Luffy de forma tão rápida, porque talvez ele saiba que o Loki não seja lá no fundo um grande problema assim. Então, na perspectiva do Gaban, se a gente seguir por essa linha de raciocínio, faz sentido que ele tenha entregado a chave sem tanta hesitação, mas na perspectiva do Luffy, eu acho que ele poderia ter segurado mais a luta até que ele entrasse finalmente na forma do Gear 5. No fim, esse acabou sendo um momento muito rápido e de pouquíssimo impacto para um hype tão grande que o Oda vinha construindo desde que apresentou a silhueta do personagem. A gente sabe que o Oda ele não gosta de perder tempo com luta porque ele sempre tem mais 1 milhão de coisas para desenvolver durante o arco e por isso muitas vezes ele até deixa as lutas em off, mas esse foi um personagem e esse foi um momento que o próprio Oda hypou demais a gente para no fim ter sido algo tão curto e broxante assim. Agora, um detalhe que eu preciso mencionar também é que o Gigante Road quase menciona a verdadeira identidade do Gaban, mas o próprio Gaban impede que o Road fale mais do que deve, pelo menos por enquanto. E isso pode significar duas coisas. A primeira delas é que o Gaban é um antigo membro dos Piratas Roger, algo que a gente já sabia e foi novamente dito no capítulo passado, mas não foi dito para o Luffy, Zoro e Nami. Então essa é uma informação que eles ainda não sabem. E a segunda coisa é que talvez, além desse homem ter feito parte dos Piratas Roger, que ele talvez também tenha acesso ao último Road Poneglyph. Afinal, caso alguém ainda não tenha notado, Gaban possui uma cicatriz no seu rosto que parece ser uma queimadura, portanto, podendo ser ele o tal homem marcado pelas chamas. Sendo esse o caso, passa a fazer ainda mais sentido a frase do Gaban dizendo para o bando ir visitá-lo antes deles irem embora do país, porque é normalmente no final de cada arco que temos as grandes revelações que são mais importantes para o andamento da história, como a descoberta de um novo Poneglyph. Ou seja, quando o país estiver finalmente seguro, é que Scopper Gaban vai se sentir mais à vontade de revelar o último Road Poneglyph que falta para o Luffy concluir a sua jornada. E talvez por isso ele queira reencontrar o bando ao final desse arco. Seguindo então o capítulo, vemos novamente os Cavaleiros Sagrados e Gunko estando prestes a invocar mais 2 cavaleiros em Elbaf. E com esse capítulo, podemos entender mais sobre como funciona essa habilidade de invocação através desse círculo demoníaco. Descobrimos que os Cavaleiros Sagrados, como a Gunko, também são capazes de usar essa habilidade e não apenas os Gorosei, ou seja, basicamente todos que possuem essa mesma fonte de poder. E outro detalhe que complementa isso é uma fala do novo Cavaleiro Sagrado, dizendo que apenas aqueles que possuem a tal marca podem passar pelo abismo. E acredito eu, abrir essa passagem também. Essa tal marca provavelmente se refere às habilidades compartilhadas por Imo, e talvez até exista uma literal marca no corpo de cada um daqueles que compartilha desse poder.
Inclusive, isso me lembrou muito a marca negra de Harry Potter, que era o símbolo de Voldemort e seus comensais da morte, que praticavam as artes das trevas e possuíam uma tatuagem no antebraço esquerdo para representar essa servidão ao Lord Voldemort. Nesse caso, as artes das trevas fariam referência aos poderes demoníacos das trevas usados por Emo e seus seguidores, os Cavaleiros Sagrados e também os Gorosei. Então eu gostei do conceito e da possível referência que o Oda trouxe aqui. Se ele tivesse mostrado quem sabe, uma tatuagem no braço de um deles, até ficaria muito mais evidente do que isso. E finalmente, os dois Cavaleiros Sagrados que são invocados nesse capítulo são Sommers, da família Shepherd, a exata mesma família de um dos Gorosei, inclusive eles até lembram vagamente a aparência um do outro, e são Kirin Han, da família Limoshif, duas figuras extremamente bizarras e extravagantes. O primeiro deles, Sam Sommers, foi invocado ainda de cueca e junto do seu sofá, sem nem sequer ter percebido, que foi invocado, perguntando ali pra algum, o que diabo você tá fazendo na minha sala? E o segundo deles, são Kirin Han, também sendo invocado sem perceber. A gente vê que ele usa um capacete de Tenryubito. Além disso, ele também parece ter um poder mítico despertado, mas o detalhe é que ele aparece parcialmente transformado no que parece ser uma criatura chamada Kirin, até sugerido pelo seu próprio nome, Kirin Han. Criatura essa que também aparece na saga de Harry Potter, mais especificamente na saga de Animais Fantásticos. Então, mais uma dica de que o Oda talvez tenha andado revendo os filmes de Harry Potter recentemente. Os dois cavaleiros, então, como era de se imaginar vindo do Oda, são essa galhofa que a gente viu, mas o último banho de água fria para refrescar a gente desse calor infernal foi a notícia de que Figland Shamrock foi chamado de volta para Marijoa para cuidar do que tem acontecido na Terra Sagrada. Por isso, inclusive, que foram enviados dois Cavaleiros Sagrados ao invés de apenas um, porque um deles irá substituir o irmão do Shanks. Seria muito melhor se eles tivessem trocado pelo Shanks, meu amigo. Manda o irmão do Shanks de volta e traz o Shanks. E por que isso foi um banho de gelo, praticamente? Porque todo mundo queria ver o Shamrock descendo o cacete em todo mundo em Elbaf, porra. Não era pra ser o Loki, o vilão principal, então que fosse o Shamrock. Como assim a gente não vai ter o Zoro, o Rei do Inferno, portador do estilo de 3 espadas, não enfrentando o Shamrock com seu poder do Cérbero, o cão de 3 cabeças e guardião do portão do inferno? Como que o Oda vai ser inimigo do hype a esse ponto, meu irmão? Como é que o Oda ele decide tirar o Shamrock do arco e ainda tirar o Skopje do arco também, no caso, deixando ele de escanteio até o final do arco? E outra coisa, se o Shamrock não vai ser o vilão final desse arco, a única opção que resta no momento é o próprio Loki, sendo que ainda existe a possibilidade dele acabar se aliando ao Luffy, como muita gente tem teorizado. Então eu nem sei se a gente pode considerar o Loki como um vilão final de fato. Ao meu ver, vamos lá, ao meu ver, poderíamos muito bem ter uma luta séria e mortal do Luffy contra o Loki pra valer mesmo, e só depois do Loki ser derrotado ele decidir se aliar ao Luffy. Agora que o Shamrock vai meter o pé pra Marijoa e o Luffy conseguiu a chave, só resta o Loki ser libertado e assumir o papel de principal antagonista desse arco, pra que talvez só no final exista uma afinidade que faça os dois ficarem do mesmo lado. Quem sabe um mesmo inimigo em comum, ou quem sabe uma afinidade de ideais. No caso, o que eu quero dizer aqui é que pode muito bem ser que quando o Loki menciona que pretende destruir esse mundo, que ele se refira, na verdade, exatamente ao novo amanhecer que o próprio Luffy está destinado a trazer para esse mundo também. Ou seja, sem eles saberem, pode ser que os dois estejam destinados a seguir um mesmo destino: destruir esse mundo e trazer um novo amanhecer para ele. Bom, não tem como negar a quebra de expectativa que foi a participação do Gaban nesse capítulo e o fato do Shamrock estar prestes a meter o pé de Elbaf para Marijoa. Então vamos torcer pro Loki corresponder às expectativas agora que o Luffy conseguiu obter a chave para que ele seja finalmente libertado. E no caso do Loki não se consolidar como o vilão final de Elbaf, talvez o Oda decida fazer com que outro personagem roube esse papel, e é óbvio que se for para alguém fazer isso, essa pessoa só pode ser a ex-imperatriz Charlotte Linlin.
É óbvio que eu não ia perder a oportunidade de falar sobre isso mais uma vez aqui no canal só para refrescar a memóriazinha de vocês. Talvez eu faça inclusive um vídeo falando mais sobre isso nos próximos dias, mas por enquanto, se você ficou até o final e gostou do vídeo, lembra de deixar o seu like, conferir a sua inscrição no canal com o sininho ativado e lembrando para você acessar o link aqui embaixo para você se matricular na Lura ainda hoje e dar uma virada de chave do Gaban na sua carreira, beleza? Até a próxima, tchau!